Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me acompanha neste momento, muito obrigado por estar aqui assistindo mais um vídeo meu. E hoje eu vou trazer mais algumas das minhas histórias do mundo do TI, que eu presenciei lá quando eu estava trabalhando. Eu não sei quantas histórias eu vou trazer hoje, mas eu acho que vai ser mais de uma. É... Bom, começando pela história que me inspirou a fazer a thumbnail desse vídeo, que é o meme do Jacan, do Desliga o Freezer à Noite. Era uma história que foi mais ou menos assim. Eu sei que eu repito algumas informações, mas dessa vez vai ser mais breve, eu garanto. A infraestrutura que a gente fazia nos clientes era resumidamente servidores que rodavam máquinas virtuais. No caso, um servidor, no mundo da computação, quando se fala um servidor, explicando de forma resumida, sei que já expliquei isso antes, mas vou falar de novo. Ele não é nada mais nada menos do que um computador mais potente que ele é feito para rodar o tempo inteiro. Por exemplo, o computador que tem na nossa casa, você usa ele e você desliga. O servidor não, ele fica rodando dia e noite. Aí o que aconteceu? Como eu expliquei, a gente sempre precisava fazer backup de todos os dados dos clientes, né? Todos os dados importantes, tanto de máquinas físicas quanto máquinas virtuais. Eu que configurava uma máquina virtual que rodava um sistema de backup. Ele rodava uma tarefa às 8 horas da noite, eu lembro, ele rodava às 8 horas da noite, que era o padrão que a gente colocava para todos os clientes. Às vezes a gente alterava o horário lá, dependendo da situação, mas a gente precisava sempre fazer backup, né? Eu vou apenas mencionar, mas eu não vou explicar os tipos de backup que tem. Mas existe backup full, diferencial e incremental. Eu vou deixar para explicar em um outro momento. Mas assim, o backup incremental era um backup que a gente rodava todo dia para pegar as alterações feitas, né, pelos usuários, os documentos importantes que foram gravados no dia, né? Então assim, como o servidor em teoria era para ficar ligado todo momento, a gente colocava para fazer 8 horas da noite, né? Porque, né, a maioria dos clientes que a gente atendia eram empresas de pequeno ou médio porte, mas assim, alguns dos nossos clientes não eram uma empresa, né? Às vezes era só um cara lá que tinha uma loja e o meu chefe, né, tinha conseguido um servidor lá por um preço camarada pro cara. Aí o cara foi pagando, né? Porque a gente mexia com VMware, né? Então, como o meu chefe era meio tinha uns contatos lá bacanas, então eles conseguiam por um preço mais camarada e colocavam um servidor lá, mesmo que a empresa não precisasse de um servidor, né? E também que o pessoal não queria mexer em nada que não fosse VMware, né? Essa aqui é a verdade, pra ser sincero. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que tinha uma loja, essa loja ficava lá no centro, ficava lá na Sé. Eu fui nessa loja uma vez, que eu fui levar um servidor lá. Como eu falei, eu configurava, né, máquinas virtuais que faziam backup dos dados dos clientes, né, tanto de outras máquinas virtuais quanto de outras máquinas físicas. O que acontece? Como eu disse, fazia o backup às 8 horas da noite. E assim, sempre que ele fazia um backup, se o backup desse certo, ou se o backup desse errado, ele enviava um e-mail pro, pro endereço do e-mail da empresa, dizendo, olha, o backup deu certo, ou então, olha, o backup deu errado. Né? E também às vezes algumas situações de que o backup ele parava lá, enfim. Então, se desse certo ou se desse errado, ele mandava um e-mail pra gente. A questão é, se a máquina virtual em questão estivesse desligada, a gente não recebia e-mail. Ou seja, se a máquina virtual não está ligada, ele não começa a tarefa de backup. Se ele não começa a tarefa de backup, então ele não envia nenhum e-mail, nem falando que deu certo ou que deu errado. E assim, né, eu monitorava assim, mais de uns 20 clientes no e-mail, né? Via todo dia, chegava uma cacetada de e-mail, eu acho que chegava mais de 1000 e-mails, só pra você ter noção. E passou um tempo, vou dizer assim, uns 4 dias. E eu nem notei que não estava chegando e-mail. Porque os outros clientes já tomavam bastante do meu tempo. Fora as outras funções que eu tinha na empresa. Eu fiquei, caramba, velho, que esquisito. Por que não tá recebendo e-mail? Alguém desligou a máquina virtual? Deixa eu entrar lá na rede da empresa remotamente. Eu entrei remotamente. Eu pensei, tá tudo normal. Não entendi o que tá acontecendo aqui. Aí depois eu falei pro. Cheguei lá pro meu chefe. E eu perguntei, ô chefe, esse cliente aqui não tá fazendo backup. O que tá acontecendo? Assim, não sei, eu vou falar com ele. Aí o cara foi falar com o cara. Descobriu que o cara tava desligando o servidor à noite. Assim, né? A empresa do cara, o cara faz o que ele quiser com o servidor. Só que a questão é, em primeiro lugar, tem um jeito correto de você desligar o servidor para início de conversa. Em segundo lugar, o cara desligou o servidor
justamente antes de fazer o backup. E não avisou pra ninguém. Daqui a pouco ia dar pau no servidor do cara. Porque assim, a gente nunca sabe quando que um servidor vai dar pau. A gente nunca sabe quando que um servidor vai dar defeito. Aí daqui a pouco ia dar problema no servidor do cara e não ia ter backup. Por quê? Porque o cara desliga o servidor à noite. Assim, esse meme do Jacan que eu coloquei aí na thumbnail, o cara casa perfeitamente com a situação. Porque se o Jacan fosse do TI, ia ser tipo assim, não deu problema. Vamos pegar o backup. Não tem backup. Aí o cara assim, por que não tem backup? A gente deixa o servidor 12 horas ligado e 12 horas desligado. O tá descongelado, não tá congelado. Então, chefe, o que Cheio de acontece? sangue. Ele desliga esse freezer. Como eu falei, Pra economizar energia, ele desliga o freezer. pra equilibrar as contas, pra não ficar no vermelho, o que acontece? Eu deixo a noite ligado, ele passa a noite 12 horas ligado e 12 horas desligado. Como é uso diário, aí não tem esse problema de estragar a carne. Como eu disse, né, a maioria dos clientes que a gente atendia era empresas de pequeno e médio porte. Só que também tinha essas lojas que a gente atendia, né? E assim, não tem problema você desligar o servidor assim que acabar o expediente. Né? Até melhor para o cara economizar energia e tudo mais, eu entendo. Só que a questão é, avisa o pessoal do TI que você vai fazer isso, porque a gente que manja dessas coisas, a gente vira pra você e fala assim, olha, tem um jeito certo de fazer, cara. Ou então assim, opa, você vai fazer isso? Beleza, eu vou alterar o horário do backup das 8 horas pra sei lá, fazer assim às 5 horas da tarde. Não sei. Mas assim, é só uma questão de comunicação. E o cara não avisou. Mas enfim, essa era uma das histórias. E tem uma outra história que me lembrei sobre desligar servidores. Bom, a minha outra história com servidores, né? Eu tinha lá na empresa um cara que eu vou chamar ele de W, porque o nome dele começava com a letra, né? Então assim, foi uma burrada que eu fiz, porque assim, a gente lá tinha uns 3 colégios que a gente atendia. Por alguma razão eu sempre confundi 2 colégios entre eles. Não sei porquê, mas eu sempre confundi. Mas assim, nunca foi um problema, né? Até um dia em que esse cara ligou pra mim, falou assim, ligou pra mim, e aí cara, tudo certo? Eu tô bem aqui, tô fazendo os negócios, e você? Tô correndo aqui com umas coisas também. Seguinte, me ligaram aqui do colégio X, me pediram pra você desligar os servidores que o pessoal vai fazer uma manutenção lá. Eu acho que eles iam trocar o no break, alguma coisa assim, eu não tenho certeza. Aí virou e falou assim, olha, você consegue desligar o servidor pra mim, pra o pessoal fazer essa manutenção? Sim. Fiquei, beleza, eu vou lá e desligo. Aí eu entrei lá no sistema do colégio, remotamente, peguei e desliguei o servidor. Desliguei primeiro as máquinas virtuais, depois eu desliguei o servidor. Aí eu peguei, liguei de volta lá pro W e falei assim, oi W, tudo certo? Tudo certo. Desliguei aqui as máquinas do colégio Y. Assim, você fez o quê? Assim, desliguei a máquina aqui do colégio Y que você pediu. Aí ele ficou assim, Aí ele ficou assim, mas eu não pedi pra você desligar do colégio Y, pedi pra você desligar do colégio X. Aí eu imediatamente falei assim, putz, lascou, eu fiz besteira, lascou geral. Aí eu virei lá, falei assim, peraí, eu vou agora eu vou desligar do colégio correto. Aí peguei, entrei lá no colégio X, desliguei as máquinas virtuais, aí desliguei o servidor. Aí depois eu liguei pro W assim, ô W, desculpa, agora eu desliguei o servidor correto. Assim, ótimo. Aí eu virei e falei assim, tá, mas o que eu falo pro pessoal lá do outro colégio? Cara, fala que foi uma atualização que desligou o servidor lá e que a gente vai investigar para não deixar isso acontecer mais. Aí depois eu liguei para um dos caras que trabalhava nesse colégio. Foi assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Aconteceu o seguinte, teve uma atualização aí e desligou o servidor. Né? Só que você precisa ir lá ligar o servidor na mão. Assim, era mentira. Eu só falei o que me mandaram falar. Porque esse W aí, esse cara que eu falei, ele era tipo um dos meus chefes. Não era o meu chefe diretamente, porque meu chefe era o Zé, né? Mas assim, esse W aí, ele era sócio lá. Então, tipo, ele falou assim, fala isso, eu falei. Não quero nem saber que era mentira. Eu só dei um migué lá no cara e o cara, não, beleza. Aquele cara lá era tranquilo. É só uma pena que teve que mentir, né? Mas, quer dizer, se eu falasse a verdade, o pessoal ia achar encrenca com o meu chefe e o meu chefe ia achar encrenca comigo, entende? Então, resolveu a situação. Não queria mentir, mas eu tive que mentir porque foi melhor. Mas enfim, foi nessas 2 histórias que eu tinha pra contar. O cara ficava desligando o servidor à noite, não avisou pra ninguém. Daqui a pouco não ia ter backup, ó.
né? Como eu disse, eu sempre monitorava, só que a questão é, às vezes passa batido, entende? Às vezes eu coloco as coisas no automático. Todo mundo em algum momento vai colocar alguma coisa no automático. E assim, aí passou uns 4 dias sem backup lá, mas depois a gente resolveu. Depois eu mudei o horário de backup das 8. Eu chutei o pau da barraca, eu coloquei lá pra 1 da tarde. Né? Mas enfim, era só isso. E essa história que eu desliguei 2 servidores sem querer da empresa lá do colégio. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E Deus abençoe.